Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, hoje nós abrimos uma exceção aqui, sem pedirmos permissão para o pastor Joel. Cantamos 2 louvores, porque nós precisávamos aproveitar a gaita que o pastor Patrocínio trouxe. Então, por isso, nós cantamos mais um louvor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, por favor, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós leremos do verso 18 ao 23. Enquanto os irmãos encontram o texto da nossa meditação, fazermos algumas considerações. Primeiramente, a nossa gratidão a Deus por esta oportunidade de poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, agradecendo também a confiança do presbitério da igreja, representado também na pessoa do pastor Joel. Nós temos consciência da responsabilidade que é o púlpito. Então, eu costumo dizer que na hora do pregador vir pregar, o mais necessitado de todos é ele, porque ele precisa de uma porção maior da graça de Deus, para que o Espírito Santo possa agir e que o nome de Deus seja glorificado. Nós vamos ver durante esta meditação que no Evangelho de Cristo só tem lugar para Cristo brilhar. A honra e a glória somente para Cristo. Nós somos servos de Deus e já somos privilegiados por podermos servir e ministrar no reino de Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor, verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por favor, irmãos, podemos assentar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o tema da nossa meditação nessa noite é o Cristo crucificado. E se nós pudéssemos escolher um texto-chave para a nossa meditação, eu até pedi que o irmão projetasse ali. Obrigado, irmão. Seria o verso 23. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Algumas traduções dizem loucura para os gentios. É a mesma coisa. Meus irmãos, a nossa verdade prática, antes de nós entrarmos na introdução, e é muito importante nós alcançarmos isto. A pregação eficaz é aquela que tem a cruz de Cristo como mensagem central. A pregação eficaz é aquela que tem a cruz de Cristo como mensagem central e a autoridade e o poder do Espírito Santo como fundamentos. Essa verdade prática eu extraí, enquanto preparávamos esta palavra, de uma lição da Escola Bíblica do 2º trimestre de 2009, que tinha como tema esta lição, a mensagem da cruz. E meus irmãos, para que nós possamos entender ainda nessa verdade prática, que nos fala 2 coisas. Primeiro, que a mensagem da cruz, a cruz de Cristo, tem que ser
o ponto central da profissão da nossa fé, também ela precisa da operação do Espírito Santo. E nós só vamos entender isso quando nós olhamos na história da igreja e nós vamos ver como que a igreja nasceu. Meus irmãos, a igreja nasce em um terreno completamente hostil. Porque quando fosse se falar de religião, a igreja já nasce em Jerusalém, e religião era o judaísmo. O judaísmo dominava. Se nós fôssemos olhar no cenário político, o Império Romano dominava, com toda a sua brutalidade. Inclusive, foi uma autoridade do Império Romano que executou a sentença que crucificou ao nosso Salvador. E quando vai se falar de cultura, era filosofia, era a Grécia. Então não tinha espaço no mundo daquela época para a mensagem do Evangelho. E não bastasse toda essa hostilidade, e que ela vai tomando corpo depois à medida que a igreja vai crescendo, e ela vai sendo mais e mais perseguida, não bastasse isso, ainda a mensagem que a igreja tinha para levar para o mundo, era uma mensagem que não se podia entender pela razão e pela lógica humana. O que a igreja pregava? A igreja pregava de um homem que praticamente quase toda a nação de Israel tinha visto ele vivo, operando milagres, maravilhas. Foi notório de muitos, principalmente os que estavam em Jerusalém e arredores de Jerusalém, que esse homem tinha sido crucificado, tinha morrido. Até então, o mundo viu Jesus, a última visão que o mundo teve de Jesus foi a cruz. Os seus seguidores proclamam, a partir do terceiro dia, que aquele homem que todo mundo tinha visto morrer, tinha ressuscitado. Só que só quem tinha visto esse homem ressuscitado eram seus seguidores. Aproximadamente 500 irmãos. O mundo viu morrer, mas não viu ressurreto. Porque havia, meus irmãos, um juízo. O próprio Jesus proclamou, pouco antes da sua morte: o mundo não me verá mais. E de fato, o mundo nunca mais viu Jesus. Mas vós me vereis. A igreja continuou vendo, primeiramente pelas testemunhas oculares, e depois por todos aqueles que iam se convertendo, e eles já criam não por terem visto com seus olhos carnais, mas eles criam pela fé. E Jesus disse que os que crescem pela fé seriam mais bem-aventurados ainda do que aqueles que viram. Louvado seja Deus. Então os irmãos entendem por quê que essa mensagem do Evangelho, humanamente, se ela fosse depender de homens, ela estava fadada ao fracasso. Não tinha espaço para ela. Mas teve um agente que não só manteve essa igreja viva, mas ele também capacitou. Ele também cooperou com sinais e maravilhas. Esse agente chama-se Espírito Santo. No dia de Pentecostes, ele desceu sobre a igreja, foi derramado sem medida. Cada crente ali presente recebeu uma porção, e depois os que iam crendo, iam confessando, recebendo a Jesus como seu Salvador, eles também se tornavam discípulos, e o Espírito Santo descia sobre eles, e louvado seja Deus, até os dias de hoje, 2000 anos depois, o Espírito Santo continua sendo derramado. Nós temos presenciado aqui, louvado seja Deus por isso. Nós começamos a ver o que foi profetizado em 2022. Nós começamos a ver tomar forma em 2023. Foi profetizado um avivamento, começou em 2022, mas 2023 ele está tomando corpo. Nós temos tido cultos aqui, onde a operação do Espírito Santo tem sido grande. E é o mesmo Espírito Santo que foi derramado. Por causa
do Espírito Santo, é que a igreja, ela teve o seu início. Tendo dito isso, meus irmãos, nós vamos entrar agora no texto que nós temos aqui. Paulo está escrevendo essa primeira carta aos irmãos da igreja de Corinto, uma igreja que ele tinha fundado no final da sua segunda viagem missionária. Ele ficou nessa cidade por cerca de 1 ano e 6 meses, e ele não só plantou a igreja aqui, mas ele assistiu essa igreja. Ele ajudou no discipulado dessa igreja. E depois, ele segue para Éfeso, mas ele deixa naquele lugar pastores, pessoas capacitadas para dar seguimento a esse trabalho. E a igreja de Corinto cresce, não só em quantidade, mas ela cresce também no poder do Espírito Santo. Eu creio que de todas as igrejas que a palavra nos registra, a igreja mais complicada. Possivelmente nenhum pastor aqui desejaria ser pastor da igreja de Corinto. Os irmãos acham que a nossa igreja, por ser uma igreja com muitos irmãos, e quanto mais gente é natural, mais problemas? Não, a igreja de Corinto era muito pior. Mas ao mesmo tempo que essa igreja, ela recebia o Espírito Santo, ela precisava ser trabalhada. Porque o Espírito Santo estava sendo derramado, o Espírito Santo estava operando, mas as pessoas, muitos, a grande maioria, não sabia lidar com essas operações. E aí eles iam aos extremos. No capítulo 1 que nós lemos, do verso 1 até o verso 3, o apóstolo Paulo faz uma saudação, que era comum ele fazer essas saudações em suas cartas. Do verso 4 até o verso 9, ele faz uma oração de ação de graças, onde ele glorifica a Deus pelos irmãos da igreja de Corinto, que tinha prosperado naquele lugar. E aí, ele vai do verso 10 até o 17, nós começamos a ler no 18, do verso 10 até o 17, ele vai falar os motivos pelos quais ele tinha escrito aquela carta. E esses motivos eram pelo menos, eu vou enumerar 2 aqui para os irmãos. O primeiro motivo é que a igreja de Corinto era uma igreja dividida. Por que ela era dividida? Porque o apóstolo Paulo tinha recebido um relatório da igreja, em que havia naquela igreja grupos partidários. Uns eram adeptos de Paulo, outros eram adeptos de Pedro, outros eram adeptos de Apolo, e havia um grupo que dizia ser, tinha um fã-clube para Cristo. Quando nós vamos ver todo o contexto da carta de Corinto, nós vemos que não era uma bênção. Esse grupo se dizia de Cristo não é porque eles estavam debaixo da autoridade de Cristo. Eles se diziam de Cristo porque eles se recusavam a estar debaixo de qualquer autoridade humana. Eles entendiam, e Paulo aparentemente chama esse grupo de os espirituais, e eles entendiam que eles não precisavam de nenhuma autoridade humana, que eles poderiam se relacionar diretamente com Deus. E aí Paulo vem doutrinando e corrigindo esse equívoco, mas não só esse, os demais também. Meus irmãos, em toda a história da igreja, não houve, os irmãos podem ter certeza disso, não houve nada que prejudicasse mais a igreja do que as lutas internas. As lutas externas, elas eram ferrenhas. Nós temos relatos dos martírios, da perseguição do Império Romano, na perseguição do judaísmo, mas
estas perseguições, elas não enfraqueciam a igreja. Ao contrário. Estas perseguições, elas fortaleciam a igreja. Quanto mais crente morria, mais a igreja crescia. Porque quando aqueles que estavam de espectadores nas arenas, no Coliseu de Roma, aqueles que estavam de fora e viam pessoas serem torturadas, serem mortas, mas não negarem a sua fé, a ação do Espírito Santo era tão grande que morria um irmão, mas dezenas se convertiam nas arquibancadas. As lutas que mais enfraqueceram a igreja foram as lutas internas. Foram as disputas internas. E nós começamos a ver isso no colégio apostólico também. Houve uma época, um tempo em que eles disputavam entre eles qual deles seria o maior. Ao ponto da mãe de João e Tiago, ela vir e pedir para Jesus que Jesus permitisse que depois, na glória dele, os filhos dela se assentassem um à sua direita e um à sua esquerda. Meus irmãos, o que estava enfraquecendo, haviam muitos motivos, mas o principal, e por isso que Paulo já começa enumerando e colocando ele, era a divisão. Ela era uma igreja dividida. Meus irmãos, nós precisamos entender, no reino de Deus, que nós não estamos fazendo parte deste reino para competirmos uns com os outros. Nós temos todos um mesmo objetivo. Nós temos todos um destino final. Se existe alguma competição, e até na oração eu lembrei de orar por isso, se existe alguma competição, é nós com nós mesmos. Para, com a ajuda do Espírito Santo, nos tornarmos melhor a cada dia. Porque o objetivo do Pai em nos chamar para o seu reino foi de nos transformar à imagem do seu Filho. Então, Paulo vem tratando isso. Ele trata esse problema de divisão na igreja. E o segundo problema é que a igreja de Corinto, ela tinha uma veneração, ela tinha uma admiração excessiva pelas personalidades. Isso, num contexto judaico, seria estranho, porque o judaísmo era uma religião monoteísta, aonde todos sabiam que a glória era para Deus, e exclusivamente para Deus. Deus não compartilhava, ele não dividia a glória dele com ninguém. Só que em uma igreja, em terras gregas, aonde os filósofos, nesse momento aqui, os sofistas estavam em alta, e os sofistas eram aqueles que pela sua retórica, pela sua facilidade de se expressar, de mexer com as emoções das pessoas, eles angariavam adeptos, eles angariavam fã-clubes. Então, os irmãos da igreja de Corinto, eles se convertem, mas o que acontece? Como todo aquele que se converte. Ele se converte, o Espírito Santo começa um processo do novo nascimento, mas esse processo de conversão, ele leva um tempo. Nós trazemos alguns costumes conosco. São costumes contrários à palavra de Deus, e aos poucos o Espírito Santo vai trabalhando. O problema é quando eu começo a querer implantar esses costumes na igreja. E era o que estava acontecendo em Corinto. Quando nós observamos Paulo dando o relatório de como ele discipulou, como ele iniciou o trabalho em Corinto, nós entendemos por que ele usou algumas táticas. Paulo diz que não usou de sabedoria humana. E não é porque Paulo não tivesse. Paulo era um homem extremamente culto. Possivelmente Paulo tenha sido o maior teólogo da igreja. Mas por que quando ele foi ensinar o evangelho, ministrar no meio
dos irmãos em Corinto, ele não usou de sabedoria humana. Ele se limitou a levar a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, da forma mais simples possível. Porque ele sabia que se ele usasse da sabedoria humana que ele tinha, os irmãos de Corinto acabariam focando nele e não focariam em Cristo. Paulo teve esse discernimento. Mas mesmo ele tendo tido todo este cuidado, depois que ele sai, parece que os irmãos de Corinto caíram neste problema. E aqui, meus irmãos, nós podemos fazer uma aplicação. Porque nos nossos dias, nós temos visto isso acontecer à nossa volta. E a nossa grande luta é para que isso não adentre no nosso meio. Se os irmãos entrarem no YouTube ou qualquer canal de mídia social, vai ser muito comum os irmãos vendo pessoas com a Bíblia aberta, palestrando, ministrando alguma coisa, mas quando tu vai parar para ver o conteúdo, tu começa a ver que o que menos tem é cruz, o que menos tem é Cristo. São palavras bonitas, palavras persuasivas, palavras inteligentes, alguns até jovens, que não tiveram tempo ainda para se especializar nessa arte, porque a arte da manipulação, por incrível que pareça, tem quem ensine, já existia na época do apóstolo Paulo e continua existindo nos nossos dias. Tu vê que é uma habilidade natural que a pessoa traz. Mas quando tu começar a ver que está tudo escuro na volta e a luz está focando só no preletor, tu começar a ver que as palavras são bonitas, são de efeito. Existe uma coisa, meus irmãos, que eu não estudo psicologia, mas alguma coisa a gente procura conhecer para poder falar sobre. Existe uma coisa que a psicologia chama de gatilho. Gatilhos são palavras, a irmã Sabrina não está aqui, né, que é psicóloga, mas a irmã Débora conhece esse assunto. São palavras, são imagens que tu semeia e o nosso cérebro, ele tem uma predisposição para interpretar aquilo. Nós vemos discurso, meus irmãos, na internet, e aí está um grande problema. Eu já vi alguns irmãos falando desse problema aqui, que são os teólogos de internet. Tu não sabe de onde veio, nem para onde está indo. E o pior de tudo, meus irmãos, é que tem muitos irmãos nossos indo por esse caminho. Antes de nós darmos continuidade aqui, porque eu ainda tenho mais um tópico aqui, que vai ser o antídoto que Paulo usou para combater esses problemas de Corinto. Mas eu gostaria de comentar o seguinte: nós temos tido um grande problema nos nossos dias, não é um movimento novo, já faz cerca de 20 anos, ele começou a tomar força no ano 2000, mas nós podemos dizer que hoje ele vive o auge, que é um movimento chamado desigrejados. Eu tomo a liberdade, em nome de Jesus, aconselhar aos irmãos, quando verem algum desigrejado, ou pessoas que defendem esse movimento, fujam. Porque primeiro essa palavra já nem existe. Porque a palavra igreja, que já denota um ajuntamento de pessoas, já contradiz o desigrejado. Porque o desigrejado diz que ele é igreja sozinho. Ele pode ficar em casa, numa boa, tendo a vida dele com Deus, mais ou menos o que os espirituais em Corinto faziam, só que eles estavam congregando. Mas eu sou igreja, esse é o argumento. Meus irmãos, isso não é verdade. Eu não sou igreja. Eu sozinho não sou igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo. Mas igreja, eu só posso fazer parte dela. Porque a palavra igreja, eclesia, é um ajuntamento de pessoas. E no nosso caso, como igreja, nós nos reunimos para cultuarmos, para adorarmos e para servirmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo combate então uma igreja dividida e o culto às personalidades. E aí nós vamos chegar no verso 18.
Do verso 18 até o 23 que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele está mostrando o antídoto para esses problemas de Corinto. E qual é o antídoto? A mensagem da cruz. E por que que a mensagem da cruz é o antídoto? Não só para esses, mas para todos os demais problemas que possam eventualmente surgir em uma congregação. Porque a mensagem da cruz, meus irmãos, ela nivela todos no mesmo nível. Às vezes, nós começamos a assimilar algumas informações, como eu disse, que nós recebemos, às vezes, de diversas fontes, e nós começamos a assimilar, muitas vezes até através da mensagem cantada. Por isso, o cuidado muito grande que nós temos com o louvor que está sendo cantado e que nós estamos cantando. Porque o louvor, ele também fala de doutrina. E aí nós começamos a ouvir algumas letras de algum louvor, e aquilo entra na nossa mente e nós tomamos como uma verdade. Os irmãos sabem a essência da mensagem da cruz? A mensagem da cruz, ela não diz o quanto nós somos importantes. É muito pelo contrário. A mensagem da cruz, ela mostra o quanto nós somos maus. Porque se não fosse Deus entregar o Filho dele para morrer, quem morreria seríamos nós. E não seria só a morte física, porque a morte física não é o final. O pior de tudo é que se não fosse Cristo, nós morreríamos a segunda morte. E essa sim é o problema. Porque a segunda morte, que se dará após a ressurreição dos mortos, ela é aonde todos vão ressuscitar, os não salvos, os salvos e não salvos, só que os não salvos vão ressuscitar para serem julgados pelas suas obras. Ali não é um tribunal para absolvição, ali é um tribunal para condenação. E essa segunda morte não tem recurso que possa ser usado para escapar dela. Somente para aqueles que, em vida, confessaram e receberam a Cristo como seu Salvador. A mensagem da cruz, ela é o antídoto para combater a divisão e a idolatria a homens. Como eu tinha dito para os irmãos aqui, na cruz, na mensagem da cruz, não cabe nenhuma vaidade humana. Cristo fez tudo. Eu apenas o recebi como o meu Salvador. Porque o Espírito Santo foi o agente dessa conversão. Foi ele quem nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça. E quando esse Espírito Santo começou a fazer essa obra, nós escapamos da condenação, mas não por méritos nossos, por méritos de Cristo. A mensagem da cruz, meus irmãos, ela tem outro detalhe. Ninguém consegue ser indiferente à mensagem da cruz. Nem os salvos, porque nós reagimos à mensagem da cruz. Basta começar a solar aqui o louvor Rude Cruz, que a gente já escuta um glória a Deus na igreja. Tu já escuta algum irmão se preparando para o que está por vir, porque ele sabe que esse louvor vai falar a mensagem da cruz. Mas não é só os salvos que não conseguem ser indiferentes à mensagem da cruz. Os não salvos também não conseguem ser indiferentes. Porque quando eu ouço a mensagem da cruz e eu rejeito a mensagem da cruz, automaticamente eu já me coloco em um estado. Qual é o estado? É o estado de condenação. É por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Por que eles estão sendo destruídos? Porque eles estão rejeitando a mensagem da cruz. Em Marcos capítulo 16, Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. É a palavra de Deus que está dizendo. Foi o próprio Jesus. Então ninguém, meus irmãos, consegue ser indiferente à mensagem da cruz. E é por isso que a mensagem da cruz sempre foi
e sempre será o antídoto para nós combatermos qualquer problema na igreja. As heresias. De onde surgem as heresias? Nós vemos ao longo de todo o Novo Testamento, os apóstolos, principalmente Paulo e João, combatendo as heresias. Foram dois que combateram um movimento chamado gnosticismo. Nós já estudamos sobre esse movimento um pouco nas escolas bíblicas. Foram principalmente eles. Da onde surgiram essas heresias? Do seio da própria igreja. Porque o que acontecia? Quando a igreja estava presa em Jerusalém, a oposição era o judaísmo. Mas quando a igreja, por causa da perseguição, e Deus usou essa perseguição para que a igreja se espalhasse e o evangelho fosse além das fronteiras de Israel, a igreja adentrou em outras culturas. E aí muita gente se convertia. Mas eles se convertiam, mas traziam seus costumes. Eles eram politeístas. Até o Espírito Santo fazer o trabalho de desintoxicação, levava tempo. E alguns nem conseguiam passar por esse processo. No meio do caminho eles se perdiam. E aí começava a acontecer dentro da congregação as heresias sendo semeadas. E o problema da heresia, grande parte delas, é que ela não vem com um rótulo, como se fosse uma garrafa, heresia. Não, ela não vem. Tanto que o apóstolo Paulo, ele diz, na sua segunda carta, que as heresias, elas entram de uma forma sorrateira, de uma forma encoberta, velada. É parecido com a verdade, mas não é a verdade. Que só discernimos pela capacidade do Espírito Santo. Nós tivemos na semana passada, na congregação Betesda, a ministração sobre dons espirituais. O pastor Patrocínio nos trouxe essa palavra. E nessa ministração foi citada a importância do dom de discernimento de espíritos. Porque o dom de discernimento de espírito, ele nos dá a capacidade de discernir. Isso aqui não vem de Deus. E essas heresias que começavam a adentrar, elas vinham de dentro da própria igreja. E hoje tem sido, eu não tenho dúvida disso, tem sido a grande batalha nossa como servos de Deus, independente se nós ministramos no púlpito, ou se nós ministramos no nosso dia a dia, nós pregamos entre os nossos irmãos, nós compartilhamos experiências. De repente, em alguns momentos, a gente vê na igreja surgindo algumas coisas que são estranhas à nossa fé. Eu conheci o Evangelho nos anos 80, meus irmãos. E antes de nos encaminharmos para o final aqui, eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Quando eu fui vendo o tempo passar, e eu comecei a ver o quanto a igreja evangélica brasileira, aqui de um modo geral, ela foi se descaracterizando. Alguns modernismos foram entrando. Ao invés da igreja influenciar o mundo começou a influenciar a igreja. E nós começamos a ver algumas coisas estranhas. E por isso que o nosso combate, e o nosso combate só pode ser com a palavra, para essas novidades que às vezes querem adentrar em nosso meio. Elas têm uma aparência inocente, mas que quando tu permite, e uma vez que tu permite, é complicado de tu tirar. Então, por isso que nós precisamos do Espírito Santo, para não permitir que aquilo que vem de fora da palavra adentre no meio da congregação. E é isso que Paulo faz aqui. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Aqui
Paulo já está se encaminhando para o fim dessa leitura que nós fizemos aqui. E aqui Paulo está dizendo, em resumo para os irmãos, o seguinte: pela filosofia grega e por todas as outras culturas de antes, que vieram até aqueles dias, ninguém conseguiu entender Deus. Ninguém conseguiu se relacionar com Deus. O povo de Israel, que era o povo escolhido, tinha a lei de Deus, tinha o seu ritual de culto, e mesmo eles tendo toda a revelação do Velho Testamento, eles tropeçaram. Porque eles esperaram 2000 anos o Messias. Desde Abraão até Cristo, mais ou menos 2000 anos. E quando o Messias chegou, eles não reconheceram. Se eles, que estiveram tão próximos, não conseguiram reconhecer o Messias, imagina os que faziam do seu próprio meio. Os antigos filósofos que procuravam a pedra filosofal, que segundo eles, daria o poder deles transcenderem e adquirirem a vida eterna, fracassaram. E todos os outros movimentos fracassaram. E aí vem Deus, de uma maneira tão improvável, e na pessoa do seu Filho encarnado, Deus e homem, ele executa então o projeto da redenção e da salvação da humanidade. Porém, Paulo está dizendo aqui o seguinte: não foi pela sabedoria humana, foi pela sabedoria de Deus. E aí, ele conclui o que dá vida à mensagem da cruz. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus, como nós já dissemos aqui, eles tropeçaram na pedra de tropeço, não reconheceram o Messias, estão até hoje aguardando o Messias, e loucura para os gentios. E meus irmãos, só para concluirmos aqui, também extraído, antes de passar para o pastor Joel, também extraído desta lição da CPAD de 2009. O contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. A sabedoria humana, baseada no conhecimento parcial e terrestre. A sabedoria de Deus, baseada no conhecimento infinito e celestial. A sabedoria humana produz orgulho. A sabedoria de Deus produz humildade. A sabedoria humana produz inveja. A sabedoria humana produz inveja. A sabedoria de Deus produz considerações uns para com os outros. A sabedoria humana produz ambição egoísta. A sabedoria de Deus produz imparcialidade. Sim, sim, não, não. É verdade, não é verdade, não é. A sabedoria humana produz desordem. Estava acontecendo na igreja de Corinto. A sabedoria de Deus, ela é pacífica e submissa. E não é uma submissão cega. Ela é uma submissão voluntária. Porque nós sabemos a quem nós estamos nos submetendo. É a palavra da ceia. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E só quem lucra em negar a si mesmo somos nós.